Deixa eu dar uma dica sobre como você vai corrigir quando a sua pigmentação não ficar do jeito que você planeja. Então vamos lá. Quando a paciente vem a primeira vez para fazer a pigmentação de areola, é extremamente importante você saber quanto tempo faz que a paciente fez a última cirurgia. Por quê? Porque quando a paciente fez a cirurgia há menos de 3 meses, existe uma acomodação dessa cirurgia que ainda não aconteceu. Então, pode acontecer de, por exemplo, o implante soltar um pouquinho, uma coisa extremamente importante. Se o cirurgião mexeu na mama do outro lado, muito provavelmente essa areola tá menor do que vai ficar. Porque a gente sabe que a areola, quando você faz aquela cicatriz em volta da areola, demora um tempinho para ela ficar do tamanho definitivo. Esse tempo pode ser de até 6 meses e às vezes até 1 ano. Só que a paciente é muito difícil e emocionalmente complicado ficar sem areola por todo esse tempo. Por esse motivo, eu costumo orientar a paciente que após 3 meses da simetrização, pacientes que não têm areola, eu autorizo fazer esse procedimento. Na hora do procedimento, a gente vai, obviamente, fazer do mesmo tamanho do outro lado, né? Quem já faz isso ou vai trabalhar com isso vai perceber que por mais que a gente faça certinho o molde durante o procedimento, às vezes você pode acabar se perdendo. Tem que tomar muito cuidado com isso. Se a paciente sente desconforto, separa um pouquinho, às vezes a marcação muda um pouquinho, né? Sei lá, apaga um pouquinho. Então, não é incomum você terminar o procedimento, ficar igual, mas às vezes não 100% igual. Só que eu aconselho vocês sempre tirarem uma foto logo que acaba. Por quê? Porque quando faz só 3 meses que você fez essa simetrização, depois de mais uns 2 ou 3 meses, ou 40 dias, que é o habitual de se pedir para ver a paciente normalmente, essa areola normal, que é a nossa referência, vai ter alargado um pouquinho. E a paciente vai achar que você que errou. E não foi isso que aconteceu. Na verdade, aquela areola alargou um pouquinho. Então, eu sempre aviso a paciente antes: olha, nós vamos fazer hoje o procedimento, porque ninguém merece ficar sem areola. Só que, quando você voltar, você vai ter a sensação de que tá menor. Mas você não pode fazer já maior de uma vez? Não, porque não são todos os casos que isso acontece, tá? E sempre lembrar que tudo que você avisa antes você tá dando uma explicação. Quando você avisa depois, você tá dando uma justificativa. E ela tem uma interpretação pior. Então, quanto mais orientações você der antes de fazer o procedimento, mais o paciente vai confiar em você e vai saber que você compreende e é acostumado com aquela técnica, tá? Quando ele apresenta para você o problema e você fala depois que já aconteceu como conduzir ou o que pode ter acontecido, o paciente sempre vai interpretar como uma justificativa, tá? Pode ficar inseguro. Ok. Então vamos lá, esse é um dos motivos. É claro que quando o paciente pôs recentemente a prótese, também menos de 3 meses, pode ocorrer uma acomodação, pode ocorrer uma diminuição do edema e essa prótese cedeu um pouquinho, e tudo isso pode gerar diferenças entre as areolas. Então, é esperado, quando o paciente tem uma cirurgia última recente, uma diferença de tamanho, tudo bem? Tamanho. Se a paciente já tem 1 ano da última cirurgia, daí não, aí geralmente é mais estável. A não ser que a paciente mude de peso de uma forma bem importante, tá? Isso também pode dar diferença de tamanho. Ok. Agora, vamos falar das diferenças de tonalidade.
Quando eu recebo paciente que não fui eu que fiz e que fez micropigmentação, muito frequentemente esse resultado vem muito claro, tá? E por algum motivo que eu não sei qual é, as micropigmentadoras tendem a fazer mais róseo, tá? Elas não forçam muito castanho, que eu inclusive considero um ponto positivo, porque é muito mais fácil corrigir uma areola que tá predominando o rosa do que uma areola que tá predominando o castanho, tá? Aí, quando a gente vai pensar na coloração que não ficou igual ao outro lado, eu sempre tento simplificar e pensar nas 3 cores básicas. Eu não fico pensando castanho claro, castanho médio, castanho escuro, salmão, terracota, não. Eu penso vermelho, amarelo e azul. Primárias, na verdade. Eu falei básicas, mas eu quis dizer primárias. Dentro desse leque de cores primárias, ou seja, vermelho, amarelo e azul, qual é a tendência daquela areola, tá? Ela normalmente vai ter um predomínio de 2 dessas somadas, tá? Então, muito frequentemente, a paciente vem com uma cor que tem quando ela não está igual do outro lado, eu tenho que pensar assim, o que ela tem a mais? Então, assim, vamos supor, desse lado aqui ela é castanho claro. Ela vem com a areola mais avermelhada. O que tá faltando? Amarelo e azul. Se ela vier com a areola roxa, mais arroxeada. Arroxeado, o que é? Arroxeado é vermelho mais azul, tudo bem? A soma do vermelho com azul vai dar roxo. Então, o que eu tenho que colocar numa areola que tá arroxeada em relação à areola original? Amarelo, tudo bem? Então, sempre pensa nas 3. Quais são as 2 que estão predominando? Se é uma só ou se são 2. A maior parte das vezes são 2, tá? Às vezes a paciente vem com areola esverdeada. Se ela vier com areola esverdeada, então o que tem nessa areola? Azul e amarelo. O que tá faltando nessa areola? Vermelho. Tudo bem? Aí eu vou pensar em uma das 3 tonalidades de vermelho que eu já ensinei para vocês. Ok? Agora, vamos pensar um outro aspecto, que não é uma tendência de tonalidade diferente, e sim estar mais claro ou mais escuro que a areola original, tudo bem? Se essa areola ficou muito mais clara que a areola original, a gente tem que pensar de novo na mescla de cores e fazer tudo de novo, tudo bem? Agora, se essa areola ficou muito mais escuro, o tom tá igual, mas ela tá mais escura que o outro lado, aí a gente pode trabalhar 2 opções. A primeira opção é você virar e falar para a paciente, a longo prazo ela tende a esclarear, então se eu fosse você não mexeria. Uma segunda opção é você colocar um pouquinho do pigmento que a gente usa para cobrir cicatriz, que é o Pele 1 da Viper, tá? Então você aplica uma camadinha de Pele 1 da Viper, essa areola tende a clarear um pouquinho e você fica tranquilo. Tudo bem? Eu já tive uma vez uma paciente, a verdade, essa paciente eu gosto de contar o caso dela, que é o seguinte. Ela veio comigo a primeira vez, eu fiz a areola dela, ela é bem novinha, bonitinha, tudo, tá bonitinha, a reconstrução tá linda, e aí a gente fez a areola dela. Só que como ela é jovem e ela tá solteira, pra ela, assim, porque às vezes o marido, ele tolera um pouquinho. Quando você vai arrumar um namorado novo, a gente fica mais constrangida. Aí, ela foi lá e fizemos o procedimento. Ela achou que ficou claro. Aí, eu fui lá,
apliquei os mesmos pigmentos nela, de novo. Ficou um pouco mais escuro. Dentro da minha cabeça já tinha ficado bem satisfatório. Só que essa paciente, o que aconteceu com ela? Ela não estava aceitando a mastectomia, eu não percebi. Então ela começou a ficar com uma exigência em cima da tatuagem muito alta. Aí ela me pediu se eu poderia fazer novamente o procedimento. Tudo bem, fui lá, fiz novamente o procedimento. Ficou um pouco mais escura. Ela chegou da outra vez e eu achei que tava assim, praticamente perfeito, né? Tipo, bom, muito bom. E ela tava buscando ótimo. E aí me veio aquela frase que a gente ouve, né, desde pequena, que o bom é inimigo do ótimo. Tudo bem. Me pediu pra mexer de novo. E na época, eu tinha uns 3 anos de ambulatório só, ainda aceitava fazer algumas coisas que a paciente me pedia. E aí, o que eu fiz? De novo. E aí, quando eu fiz de novo nela, o que aconteceu? Passou do ponto. Passou do ponto. Até hoje, na minha vida, acho que eu tive umas 3 pacientes que passou do ponto. E quando passa do ponto, vamos supor, fiz 3 procedimentos, passei do ponto. Depois que você passou do ponto, meu Deus. Aí, pra voltar no ponto que tava, que a paciente fala que era feliz e não sabia, aí vai mais uns 5, 6 procedimentos. Porque clarear é mais difícil que escurecer. Levem isso pra vida. Clarear é mais difícil que escurecer. Colocar castanho é muito mais fácil do que tirar o castanho. Então, se for para você errar, sempre erra para mais claro, para menos castanho e para menor. Tá bom? Então, esse caso, eu lembro que ele ficou emblemático na minha vida de não soube parar na hora certa, sabe? A gente tem que saber a hora de parar para não passar do ponto, tá bom? Então, essa é a dica que eu dou para vocês. Sempre que vocês receberem uma paciente que vocês fizeram e que vocês percebem que falam, nossa, será que eu errei muito? O que será que eu fiz de errado? Pensa se não é o acomodar da cirurgia que gerou essa assimetria, tá? E diferença de tonalidade é uma coisa que não me angustia. Nossa, não tá igual a tonalidade. Ótimo, vamos arrumar. Dá pra arrumar super tranquilo. Só não dá pra arrumar super tranquilo quando fica muito escuro. Muito mais escuro do que a areola do outro lado, tá? Ah, e lembrar mais uma coisa. Pigmento não combina com sol. Então, se a paciente toma sol em cima do seu pigmento, corre o risco de não ter sido você que fez essa coloração errada. E sim, esse pigmento mudou de cor por conta do sol. Tá bom, gente? Então, até a próxima semana com mais dicas. Beijo pra vocês.